Olá, aqui nós estamos para continuar com o nosso entendimento, acerca do livro de Salmo. E Deus, ele vai nos dar o entendimento, a revelação, para que nós possamos entender, através da vida do salmista, nós vamos entender o que Deus ele quer de mim e de você. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o meu entendimento. Fala comigo, Senhor. Fala com todos aqueles que querem ouvir a voz do Senhor. Revela a tua palavra. Nos conduza conforme o teu querer, a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, hoje, nós vamos fazer a leitura do Salmo 43. Salmo 43, o título dele diz assim: a oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Aqui, o salmista Davi, ele faz uma oração a Deus, pedindo para Deus para restituir os privilégios do santuário. Vamos entender como que foi essa oração. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque me viste de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santuário, ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Davi, ele inicia dizendo para Deus que ele quer que Deus faça justiça, que Deus guerreie as guerras dele. Porque quando nós tentamos guerrear as nossas guerras com as nossas forças, nós não conseguiremos. Porque somos seres limitados, impotentes a nossos olhos, totalmente vulneráveis. E Davi, ele reconhece isso. A vulnerabilidade dele, a pouca animosidade dele, a pouca força dele. Mas aí ele fala para Deus: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Ele entende que Deus é tudo para ele. Fortaleza é um lugar seguro. E quando nós estamos num lugar seguro, nós não tememos. Quando nós estamos num lugar seguro, nós podemos confiar. Confiar que aquele lugar seguro vai nos proteger. Então, quando ele considera Deus como a fortaleza dele, ele está entendendo que se Deus estiver na frente da batalha, se Deus estiver fazendo a justiça dele, ele está seguro. Ele está confiante na vitória. E ele fala assim: por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Ele fala: por que o Senhor me rejeita? Por que eu estou me vestindo de luto diante dos meus inimigos? Aí logo vem:
Envia a tua luz e a tua verdade para que me guies e me leve ao teu santo monte e ao teu tabernáculos e aos teus tabernáculos. Ele pede para Deus para dar a direção, porque ele entende, quando ele faz essa pergunta, por que me rejeitas? Ele entende que ele está sem rumo. Ele entende que ele está sem direção, sem caminho. E uma pessoa sem direção, sem caminho, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser encaminhada, mas não por homens, por Deus. É a palavra de Deus que conduz o homem no caminho que ele deve andar. Tudo aquilo que sai da boca do homem precisa estar na palavra. Precisa ser vivido para que haja uma transformação verdadeira. Aí ele continua, então, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpas te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Ele diz a Deus que a partir do momento que ele enviar a luz dele, ali a claridade, a luz vai brilhar de tal forma que as trevas vai ter que sair. Quando nós andamos no caminho, quando nós ouvimos o que Deus está dizendo para nós, haverá luz no nosso caminho. E a palavra de Deus diz que onde há luz, as trevas têm que sair. Então a gente pode crer nessa palavra. Aonde há luz, as trevas têm que sair. Porque luz e treva não se juntam. Ou fica um, ou fica o outro. Não tem como ficar dois. Assim como não tem como servir a dois senhores, a luz e as trevas, elas não se juntam. Entenda? Ou é luz com luz, ou é trevas com trevas. Não há luz nas trevas e não há trevas na luz. E ele diz que a luz e a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O monte do Senhor é o lugar onde Deus está. E Deus, ele quer que nós estejamos nesse monte. Deus, ele quer que nós se acheguemos a esse monte com verdade, em luz. Quando nós chegamos a esse monte em oração, em busca, em clamor, você pode confiar que Deus, ele vai revelar segredos que só Ele sabe ao nosso respeito. Ele vai trazer na nossa mente, no nosso coração, no nosso consciente, coisas que muitas vezes estavam até adormecidas, esquecidas na nossa vida. O nosso Deus, ele é um Deus de planos, ele é um Deus de realizações, ele é um Deus que transforma, ele é um Deus que gosta, ele ama trazer o impossível e torná-lo possível. Sabe aquela coisa que você acha impossível? Pois é. Deus, ele ama trazer aquilo para a sua realidade.
trazer aquilo para que aquilo se torne possível. Porque a Bíblia diz assim, o que é impossível ao homem é possível para Deus. E ele diz ainda, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí ele completa, crê somente. Ele diz que no silêncio ele trabalha. Sabe, tem pessoas que elas gostam de trabalhar com música, com barulho. Deus, ele gosta de trabalhar em silêncio. Há momentos de falar, mas há momentos de ouvir. Então há momentos em que Deus vai falar. Mas também há momentos que nós vamos precisar só ouvir e obedecer. A obediência move o coração de Deus. Um coração quebrantado move o coração de Deus. Um coração humilde, ele move o coração de Deus. Ele atrai, sabe? O coração de Deus, a humildade, a obediência atrai o coração de Deus. E Deus, ele fala na palavra que ele está à procura, sabe? Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu creio que há uma geração de adoradores que estão sendo levantados. O Senhor, ele revelou para mim que através dos louvores, das adorações, todos os louvores, todas as adorações que são tocados, é uma resposta de Deus a uma oração. Toda vez que você fazer uma oração, que você disser tudo o que você tem que dizer para Deus, continue ali. Naquele local seu de oração, coloque um louvor. Coloque um louvor e medite na letra daquele louvor. E você vai ver, vai ouvir Deus respondendo a sua oração. Deus te dizendo, te direcionando no que você deve fazer. Como você deve fazer. Por que você deve fazer. Sabe, o nosso Deus, ele é tão lindo, ele é um Deus detalhista. E muitas vezes a gente faz muitas perguntas, muitas vezes a gente faz muitos questionamentos para Deus, porque nós não estamos ouvindo a voz dele. Mas muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz dele porque nós estamos com o pensamento direcionado para o lugar errado. Muitas vezes a gente acaba de orar e a gente só diz amém. Uns vai fazer outra coisa, outros vai dormir. Muitos esquecem de ouvir a resposta de Deus da sua oração. E se quando você terminar de fazer a sua oração, você colocar um louvor, você vai entender que Deus, ele te responde através do louvor. Aquele adorador que está adorando, ele está respondendo através de Deus uma oração sua. Perceba isso.
Aqui, o salmista ele finaliza dizendo assim: porque está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E Deus meu, aqui, o salmista ele pergunta: por que você está abatida, minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Se Deus é a minha salvação. Nós já entendemos que dentro de nós tem uma alma e um espírito. E se você não entendeu, nós vamos fazer essa reflexão novamente. Dentro de cada um de nós tem uma alma, tem um espírito. Essa alma e esse espírito, eles vivem em conflito. Porque cada um quer tomar as rédeas da nossa vida. Nós precisamos deixar o plano de Deus nos conduzir. Porque o plano que Deus tem para nós, ele é perfeito. Ele é bom. Ele é agradável. E os nossos planos são imperfeitos, são falhos e tem tempo determinado. Não é eterno. Os nossos planos, mas os planos de Deus é eterno. Então, quando a gente escolhe os planos de Deus, nós estamos dizendo, alma, aquieta. Aquieta a alma. Porque quem vai falar é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai falar. E para eu conseguir esse domínio próprio, para eu conseguir essa persistência, eu preciso buscar. Eu preciso orar, eu preciso jejuar. E eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Porque a todo instante minha alma vai querer se levantar para entrar em choque comigo. E a partir do momento que eu conseguir fortalecer o meu espírito juntamente com o Espírito Santo, aí a minha alma não tem mais o que falar. Porque a alma, ela fala do que ela está vendo. A alma, ela fala do natural, sabe? E nós sabemos que todo o natural vai ser destruído. Então a nossa alma, ela erra. Nossa alma, ela falha. Nossa alma, ela peca constantemente. Mas o Espírito, ele conduz em luz, em verdade e em retidão. Então, quando eu permito o plano de Deus, eu sufoco a minha alma, que é os meus desejos, os meus planos, os meus sonhos, todos são sufocados, diminuídos. E os planos de Deus começam a crescer dentro de mim. Assim como o Espírito Santo começa a crescer. E chega um certo ponto, um certo momento que eu já não tenho mais dificuldades de ouvir a voz do Espírito Santo e calar a minha alma, que é os desejos, as vontades, os prazeres da carne. Quando eu busco, a palavra de Deus diz que eu encontro. Quando eu bato,
A palavra de Deus diz que a porta é aberta. Então, quando eu tomo uma decisão de conhecer mais a Deus, é isso que vai acontecer. Porque o que Deus quer é só uma decisão minha, um querer meu. A partir do momento que eu quero, que eu busco, eu vou encontrar. A porta vai se abrir. O Espírito Santo vai crescer. E a minha alma vai diminuir. E Deus vai ser honrado. Deus vai ser glorificado. E o filho dele, a filha dele, que sou eu, juntamente com Deus, também será glorificada. Deus, ele tem patamares que nós nem imaginamos para a nossa vida. E ele quer nos colocar lá. E quando nós estivermos lá, o Espírito Santo vai dizer: a glória é do homem, mas a honra é de Deus. Porque tudo pertence a Deus. Tudo que existe neste mundo e no outro mundo, que é o céu, tudo pertence a Deus. Ele dá a quem ele quer, ele tira de quem ele quer. Olha o que ele fez com Jó. Mas era uma prova. Precisamos entender que nós também somos provados o tempo todo. E precisamos entender quando é uma prova. Então, que estejamos com o nosso espírito fortalecido em Deus para suportar as provas que Deus irá nos colocar, porque a nossa fé vai crescer através dessas provas. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por dizer a mim e àqueles que estão aqui, ouvindo, buscando mais do Senhor, que a nossa alma não precisa ficar aflita, que a nossa alma não precisa ficar abatida, que a nossa alma não precisa querer dominar. Porque quem precisa dominar é o teu Espírito Santo. Oh, Deus, queremos ser levados ao tabernáculo do Senhor. Queremos estar em luz. Queremos estar na verdade do Senhor. Oh, Deus, que a cada dia, Senhor, só possa nos conduzir no caminho da santidade, em retidão, com confiança, com fé, crendo que Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que galardoa aqueles que Te buscam. Sabemos que há um preço a pagar, mas há uma recompensa muito maior que virá. Oh, Deus, eu tomo posse desse entendimento. Eu tomo posse desse conhecimento que o Senhor me revelou hoje. E todos aqueles que estão aqui ouvindo, entendendo, buscando mais também, Pai. Todos tomamos posse no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.